Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Andréa Santos, de língua portuguesa. Espero que todos vocês estejam bem. Estou com muita saudade de todos, ok? Só que agora nós vamos estudar. Vamos lá? Vamos fazer o capítulo 7. Exatamente, vamos falar sobre progressão textual, tá, pessoal? E eu dividi o capítulo 7 em dois vídeos. Esse vídeo, parte um, né, que nós vamos ver, vamos trabalhar progressão textual, e o vídeo 2, que nós vamos trabalhar concordância nominal, beleza? Mas o vídeo 2 nós só vamos estudar na próxima semana, na semana do dia 11 de maio ao dia 15 de maio, ok? Então vamos lá, o que é progressão textual? Bom, progressão textual, com essa definição, são palavras ou expressões que têm a função de retomar ou adiantar outras, ou seja, quando eu falo em retomar, eu estou me referindo ao termo que vai fazer referência a algo que foi dito anteriormente no texto, ok? E adiantar é quando eu uso um termo que vai expressar algo que ainda vai ser dito no meu texto, ok? Ou seja, eu uso essas palavras, né, ou expressões a fim de organizar, reformular ou estabelecer uma conexão entre as ideias dentro de um texto. Eu estou me referindo aqui, né, às conjunções, porque são elas que vão estabelecer essa conexão entre as ideias dentro do meu texto, ok? Bom, mas para a gente trabalhar a progressão textual, nós temos que entender que existem alguns recursos que vão contribuir para que essa progressão textual aconteça, tá? Por quê? Porque vai deixar o nosso texto mais coeso. O que é coeso? Mais organizado, ok, pessoal? Então, eu trouxe aqui, tá? Eu trouxe 4 recursos que vão nos ajudar nesse processo, ok? Bom, vamos começar aqui pelo primeiro recurso que eu trouxe para vocês. Bom, esse recurso é chamado de retomadas e antecipações. Lembram das retomadas? Quando eu faço uma retomada, eu estou usando um termo que está fazendo referência a algo que foi dito anteriormente no texto. E antecipações é quando eu uso um termo que vai simplesmente expressar algo que ainda vai ser dito dentro do texto, tá bom? Então, vamos lá. Quem seria, né, esse recurso que vai me ajudar a trabalhar com a retomada ou antecipação? Bom, eu posso dizer para vocês que são os pronomes, em geral, tá? Pronomes pessoais no caso reto, no caso oblíquo, pronomes possessivos, demonstrativos, indefinidos, são esses pronomes que eu estou me referindo, tá bom? Então, esses pronomes, eles podem substituir elementos, né, presentes no texto, retomando-os, ou seja, fazendo referência a algo que foi dito anteriormente. Mas em algumas situações, eles também podem antecipar um elemento que vai entrar no texto, ou seja, vai citar algo, né, vai, no caso, encaminhar, né, vai dar essa ideia de algo que ainda vai ser dito dentro do meu texto. Então, eu trouxe aqui 2 exemplos. O primeiro exemplo, vamos ler? Bom, abram aspas. Aguinaldo Timóteo e Tim Maia fizeram muitas canções românticas, vírgula. Por isso, eles, vou até circular aqui para vocês o pronome pessoal do caso reto, eles são considerados excelentes compositores. Fecham aspas. Bom, esse pronome pessoal do caso reto, eles, está fazendo referência a quem dentro desse texto? Está fazendo referência aos nomes Aguinaldo Timóteo e Timaia, que eu citei anteriormente. Por isso que o pronome pessoal, né, eles, né, é considerado, né, um elemento importante dentro da progressão textual. Por quê? Porque ele me permite, esse pronome pessoal eles, me permite que eu faça esse tipo de retomada, ou seja, esse tipo de referência a algo que foi citado anteriormente no texto, ok? Agora, próximo exemplo, abram aspas. Tenho tudo o que o Aguinaldo Timóteo já gravou. Fecham aspas. Perceberam aqui que eu destaquei, né, 2 pronomes, né, dentro desse exemplo. O pronome indefinido, tudo, e o pronome relativo, que. Vamos analisar primeiro o pronome indefinido. Bom, o pronome tudo aqui, né, ele está antecipando algo que ainda vai ser dito na frase. Quer ver só? Tenho tudo. Tudo o quê? O que o Aguinaldo Timóteo já gravou. Então,
O pronome indefinido, tudo, ele está o quê? Antecipando, né? Algo que ainda vai ser dito dentro da minha frase, dentro do meu texto, ok? Agora, o pronome relativo que. O pronome relativo que, né, ele vai retomar a expressão, ou seja, o pronome tudo. Ele vai, né, fazer menção, vai retomar esse pronome tudo, né, a fim de explicá-lo, né? Tenho tudo o que o Agnaldo Timóteo já gravou. Então, esse pronome relativo, ele vai retomar a expressão, né? No caso, o pronome tudo o que, né? Tudo o, melhor dizendo, tudo o, porque ele vai explicar o que é esse tudo. Tudo o quê? Tudo que o Agnaldo Timóteo já gravou, tá bom? Então, nós temos aqui dois elementos importantes para essa progressão textual. Tá? Essa progressão textual, né, dentro do meu texto, ela acontece graças ao uso desses pronomes, né, desses pronomes que eu acabei de falar aqui agora. Tá bom? Importante, porque vai deixar o meu texto mais coeso, mais organizado. Ok, pessoal? Vamos para o próximo? Próximo recurso. Organizadores textuais. Quem são, né, esses organizadores textuais? São as seguintes expressões que vocês podem utilizar nas redações que vocês forem fazer futuramente, né? Em primeiro lugar, em segundo lugar, de um lado, por outro lado, finalmente, por fim. Então, eu trouxe aqui esses exemplos, tá? E agora vocês vão utilizar da seguinte maneira, ou seja, vocês vão pegar dessas expressões que eu citei aqui e podem muito bem construir o texto de vocês. Eu trouxe aqui um exemplo, trouxe um exemplo usando o organizador textual primeiro lugar e segundo lugar. Vamos ver como ficou aqui, ó. Abram aspas. Em primeiro lugar, vírgula, a festa do milho é a única que todos os grupos caiapós realizam na mesma época do ano, ponto. Em segundo lugar, vírgula, é importante compreender que a festa do milho novo não é somente um rito agrícola, vírgula, uma mera celebração da colheita de milho, fecham aspas. Perceberam que eu utilizei essa numeração, essa organização textual aqui? Em primeiro lugar, em segundo lugar, ok? Eu utilizei essas expressões para poder deixar meu texto mais organizado, mais coeso. Então, eu fiz uso desse recurso, tá? Em que a minha progressão, né, textual vai, né, ficar de forma bem mais construída, bem mais elaborada e bem mais organizada. Então, o texto, fiquem à vontade, né? Vocês podem utilizar os organizadores textuais, tá? Como quiserem, tá? Podem escolher aqui uma dessas expressões, ok? Terceiro recurso, nós chamamos de reformulações. Né? São expressões que vão ajudar a reformular uma ideia dentro do texto e também vão ajudar a explicar também uma ideia dentro de um texto. Então, quem são essas expressões? São elas, isto é, ou seja, ou melhor dizendo, quer dizer, mais precisamente e etc. Vamos ver aqui o primeiro exemplo? Abram aspas. Isso foi um grande erro, ponto. Ou melhor dizendo, vírgula, desperdiçamos nossa oportunidade de melhoria. Fecham aspas. Perceberam que eu utilizei aqui a expressão ou melhor dizendo? Por quê? Porque ela vai reformular uma ideia que eu citei anteriormente no texto. Que ideia foi essa? Essa ideia aqui, ó, isso foi um grande erro. Então, aí a expressão, ou melhor dizendo, ela reformula essa ideia. Reformula de que maneira? Dizendo que desperdiçamos nossa oportunidade de melhoria, ok? Então, deixa o meu texto bem mais organizado. Então, usem essas expressões, tá, de reformulações, tá? Para que haja essa progressão textual. Bom? Segundo exemplo, abram aspas. Ela estava com ansiedade em fazer a prova, vírgula, ou seja, vírgula, sentia medo. Fecham aspas. Aqui, a expressão ou seja, ela está explicando uma ideia. Que ideia? Quando eu disse anteriormente que ela estava com ansiedade em fazer a prova. Aí eu expliquei o porquê. O porquê? Porque ela estava sentindo medo, ok? Então, essas expressões, elas deixam o nosso texto bem mais organizado, ok? Quarta e última, aqui eu trouxe para vocês os conectores, né? O quarto e último recurso, os conectores. Quem são os conectores?
São conjunções que vão estabelecer, né, conexões entre as partes de um texto. Então, essas conjunções são importantes. Eu dei aqui 2 exemplos. Vamos ler o primeiro? Abram aspas. O rato roeu a roupa porque estava com fome. Fecham aspas. Então, eu tenho aqui, né, a conjunção porque. E é essa conjunção que vai estabelecer essa conexão entre as partes das minhas orações, entre essas duas partes das orações, né? O rato roeu a roupa porque estava com fome. Com fome. Então, ele roeu por um motivo, né? Porque estava com fome. Então, eu estou explicando o porquê. Então, aqui a minha conjunção porquê, ela estabelece essa conexão entre as duas orações. A mesma coisa acontece com a oração, né, de baixo. Vamos ver? Abram aspas. Vamos estudar, vírgula, que as provas começam amanhã. Fecham aspas. Então, perceberam que aqui a conjunção que também vai estabelecer essa conexão entre as duas partes das orações, tá? Vamos estudar, né? Porque vai acontecer alguma coisa, o quê? Que as provas começam amanhã. Então, aqui eu tenho, né, a conjunção que mantendo essa conexão entre as partes, né, do meu texto, ou seja, mantendo a conexão entre essas duas orações. Ok, pessoal? Então, nós encerramos aqui, né, o nosso estudo sobre progressão textual. Desejo a todos bons estudos, tá? Estou gostando de ver todos vocês mandando, né, os exercícios lá para o meu e-mail. Estou muito feliz por todos vocês, ok? Continuem nesse pique, ok, pessoal? Bom, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchauzinho!